Dando continuidade aqui com o exemplo 3, então agora nós veremos, né, como aplicar o método da função de barreira para resolver um problema de otimização, no caso o mesmo problema que nós acabamos de ver ali no método anterior, sendo resolvido pela função de penalidade. Bem, então a gente vai buscar minimizar essa função z de x1 e x2, né, sujeito a essa mesma restrição de desigualdade. Tá bem? E no item A, reescreva o problema de otimização em sua forma de função de barreira, e B, determine a solução ótima desse problema de otimização restrito por desigualdade. Bom, reformulando com a função de barreira no formato em que a gente viu, então a nossa função b de x e r vai ser a função objetivo, né, menos r vezes ln da função de restrição, né, da nossa g. Como a gente só tem uma, então só o ln dessa única função. Se a gente tivesse mais, seria dr vezes o ln de cada uma delas aqui somado dos 1 por 1, tá bem? Em que r é um escalar positivo, chamado de parâmetro de barreira, e todo esse termo aqui que compõe o final da função de barreira é o termo de barreira. Bem, como a função é definida apenas no interior da região viável de busca, né, onde a função g de x é positiva, né, porque é um valor aqui maior ou igual a zero, considera-se minimizar b a partir de um ponto nessa região interior, tá bem? No interior da região viável, porque no problema anterior a gente partiu lá de um valor encontrando uma solução, né, da solução 1 e 2, que ela estava fora da região viável. Agora a gente vai partir aqui encontrando então dentro da solução viável, que vocês vão ver que a gente vai partir aqui, ó, dos valores de 2,8 e 3,8, tá bem? Que já satisfaz a restrição de desigualdade e já torna então a g positiva, tá certo? Bem, para que o termo de barreira ele tenha um mínimo irrestrito, né, a gente vai resolver essa função reescrita como para vários valores de r, né, variando aí o parâmetro de barreira, considerando um problema de otimização irrestrito. E para isso poderíamos utilizar lá os métodos que a gente viu também, né? Método de Newton, método do gradiente reduzido generalizado, método da descida íngreme, né? Qualquer um daqueles métodos. Logo, né, se essa solução encontrada para R é um mínimo irrestrito no interior da solução de busca para a função de barreira, então à medida que R tende a zero, reduzindo o peso do termo de barreira, essa solução vai se aproximando da solução ótima do problema. Bem, a tabela 2, que eu vou mostrar a seguir, ela apresenta como x varia com R e mostra que a solução x como função de R tende à solução ótima à medida que o parâmetro R tende a zero. Bem, então a gente resolve vários problemas de minimização e restritos, tá? Assim como a gente fez anteriormente, para vários valores de R. A gente vai então reduzindo, né, aqui R desde 10 até 5, e em cada um até para 5, para 1, para 0,1, 0,01, e aqui vocês vão adotar um valor muito pequeno, determinando x1 e x2 para encontrando então um ótimo irrestrito. E depois substituir essa solução em f para calcular f, calcular g, ver se g está sendo satisfeita, e calculando o termo de barreira para verificar que ele vai reduzindo até se tornar praticamente nulo. Tá, poderia fazer apenas para um valor bem pequeno, né? Uma vez a gente já conhece ou sabe que o método é aplicável na função, poderia. Mas aqui nos nossos exemplos a gente vai resolver para vários r's para ir verificando que a nossa solução ela vai convergindo então para a solução ótima. Tá bem? Então a gente tem que fazer isso para a gente também ter a garantia de que a gente está indo em direção à solução ótima. E aí na atividade vocês vão resolver esses vários problemas então e entregar para os vários valores de R completando essa tabela que eu também deixei disponível lá na planilha do Excel. Tá certo? Bem, então assim a gente resolve com o método da função de barreira, né? Tornando então o problema irrestrito e resolvendo para eles vários valores de R. Vocês podem escolher aí o método que vocês quiserem para resolver o problema irrestrito. Também, mas vou deixar possível de vocês optarem pelo solver também. Tá? Já vou explicar um pouquinho na parte da atividade acompanhada. Bem, em seguida eu deixo aqui então 3 problemas, 3 exercícios de aplicações na área de engenharia de processos, para vocês aplicarem os métodos que a gente viu nessa aula e resolverem,
tá certo? Esses problemas com base na divisão dos grupos como atividade, avaliativa, como a gente vem fazendo também, tá certo? E a atividade acompanhada dessa aula será resolver os exemplos 1, 2 e 3 da aula, né, numa planilha do Excel, como a planilha que eu deixei lá à disposição para vocês, no Moodle, e depois me encaminhar por e-mail a resolução para contabilizar a presença da aula. Então usem valores de R no método de penalidade, no método da barreira que vocês acharem apropriado, aumentando e diminuindo, né, não precisa ser os valores que eu selecionei, podem optar aí pelos valores que vocês preferirem, desde que seja o mesmo número de pontos que eu coloquei lá à disposição. Também para a resolução dos 3 problemas, tá, dos 3 exemplos, podem usar o Solver, tá? No caso do exemplo 1 igual eu fiz e mostrei para vocês na parte 1 da aula, na parte 2, na verdade, onde para resolver o sistema não linear eu usei aquela tática lá de igualar a zero a soma das funções e pôr restrições para cada uma das funções, tá bem? Então podem usar o Solver para aquilo também. E para cada problema irrestrito, para cada valor de R, podem usar o Solver também com GRG não linear, né, com gradiente reduzido generalizado, em cada problema irrestrito também, tá? Desde que vocês preencham lá a planilha, todas as colunas que eu coloquei no arquivo do Excel, tá bem? Então não precisa programar o método para a resolução desses exemplos da atividade acompanhada, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem conversando comigo também, enviando e-mail, né, conversar no horário que eu deixei disponível lá também para tirar algumas dúvidas e estarem me entregando na data que eu estipulei também lá no Moodle para contabilizar a presença de aula. Além disso, os 3 exercícios ao final da aula eles fazem parte então da atividade complementar da disciplina, tá, e do trabalho. Vocês vão resolver nos mesmos moldes que nós estamos resolvendo lá da aula 2 e da aula 3, tá? Então fiz aqui um sorteio rápido para os grupos também de cada um dos exercícios e de cada um dos métodos que vocês devem utilizar para resolver cada um dos problemas. E aqui sim, nesses exercícios, como vocês vêm fazendo, é necessário que vocês tenham aí programado os métodos de solução para o sistema não linear, ou o método de solução para a otimização irrestrita, que na verdade vocês já têm pronto, né, lá da aula 2, é só adaptar para o problema proposto aqui nessa aula. Então podem estar me mandando também na data que eu deixei lá estipulado a resolução desses problemas programados com o arquivo no Word também contendo as informações e as condições de chute inicial, de número de iterações, de valores ao decorrer das iterações, né, e como varia o valor da função objetivo com cada iteração, tá certo? Qualquer dúvida também vamos conversando e me enviando e-mail nesse período, tá certo? Então, por essa aula é isso, tá bem, pessoal? Então, assim, essa é a última videoaula desse período de atividades acompanhadas, porém eu já vou preparando e deixando à disposição também o material das aulas seguintes aí nesse período para quem quiser ir adiantando os trabalhos e estudando e trabalhando da maneira que achar mais apropriado, tá certo? Bom, por hoje é isso então, e aqui as referências da aula. Grato pela atenção de vocês e até a próxima aula.